pessoal, a gente vai, para variar, a gente vai repetir um pouquinho o que a gente falou nas aulas passadas, até para você lembrar, relembrar, né? E depois a gente vai entrar nas questões que a gente não falou. Primeira coisa que eu queria destacar para você é preste atenção, estude utilizando esse esqueminha. Tá? Esse esqueminha é um esquema que facilita, que reduz a... Um instantinho. Que reduz, faz uma síntese, um resumo na parte de processo decisório. O processo decisório ele tem as seguintes fases ou etapas, né, que é identificar a situação, problema ou oportunidade, obter a informação da situação, diagnóstico, análise, né? E aí você tem algumas ferramentas que auxiliam a obter essa informação, a fazer esse diagnóstico, essa análise, que é o diagrama de Pareto, a matriz Gucci, o diagrama de Ishikawa, o campo de forças. A gente tem também, na parte de geração de alternativas, algumas ferramentas que ajudam, brainstorming, brainwriting, paradigma de Rubinstein, árvore de decisões. Aqui, na avaliar, escolher uma alternativa, você vai ter algumas ferramentas também, inclusive a própria árvore de decisões, a gente vai explicar. Para implantar a decisão escolhida, né, que você já deve ter visto em outras disciplinas, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Como eu falei, a ideia é até algumas coisas você vai rever, mas a gente vai dar um foco um pouquinho diferenciado. E a avaliação dos resultados da decisão, você já deve ter visto várias formas de avaliar, BSC, né, uma série de coisas. A gente vai tentar uma forma mais prática para você avaliar, ou seja, mais objetivo, que é justamente você ter um objetivo, estabelecer uma meta e simplesmente verificar se você alcançou aquela meta ou não. É uma coisa bem simples para qualquer tipo de decisão, né? Então, claro que no planejamento estratégico você vai usar um BSC, alguma coisa assim, ou você vai estabelecer um indicador, né, que você pode estabelecer esse indicador sem problema nenhum. Você vai ter uma meta, uma meta que você vai estabelecer no início e no final você vai verificar se você alcançou aquela meta ou não, tá? O que faltou para você alcançar. Então, falando um pouquinho, já falamos sobre isso, eu vou falar mais rápido um pouco sobre as ferramentas que a gente já falou. Claro que, se você tiver uma dúvida, você me para a qualquer momento, que eu paro e torno a explicar. Tá? Então, não fique acanhado. Tá? A ideia é que você entenda isso aqui, tá certo? Então, comentei que as ferramentas de diagnóstico da situação, existem várias ferramentas. A gente está citando as principais, as que são mais usadas, né? E algumas dessas têm um grau de subjetividade maior do que outras. Tá? Faz parte do processo. A ideia é a gente arrumar formas de reduzir esse grau de subjetividade, a fim de que a ferramenta tenha base mais técnica do que... a ferramenta possa ter uma base mais técnica do que simplesmente uma coisa empírica, tipo, eu decidi, eu vou fazer assim, pronto. Entendeu? Então, vamos lá. Diagrama de Pareto, né? A questão do diagrama de Pareto é a questão do 80-20, que a gente já falou, que é o princípio, a regra de Pareto, que preconiza que 80% das consequências de um fenômeno provém de 20% de suas causas. Então, o princípio de Pareto ele diz, né, que você, por exemplo, a maioria das coisas, normalmente, ela é originada pela minoria, né, ou seja, por 20%, vamos dizer, das causas equivalem a 80% das ocorrências. Né? Então, o princípio de Pareto você já deve conhecer, eu perguntei para os alunos, a maioria já conhece, e a ideia é você traçar um gráfico, né? A gente comentou isso, você vai ter os tipos de problemas ou os tipos de coisas que foram verificadas, né? E aqui você vai ter um percentual você vai ter o número de ocorrências, você vai levantar essas barras aqui com isso, e com esse total acumulado você vai traçar essa linha, né, que seria uma linha de Pareto, onde o que tiver para baixo, né, os 80% vamos dizer, das consequências, né, e o que está em cima é o que sobrou. Então, cerca de 80% mais ou menos. A ideia é que você, dependendo do tipo de decisão que você tem que tomar, você escolha, né, os 20% ou as exceções. Então, quando você está trabalhando com decisão, você pode ter uma decisão baseada em exceção, ou você pode ter baseada na regra. Então, a ideia é que você veja o que você quer alcançar, e aí provavelmente você deve ter visto muito Pareto, mas no sentido de olhar o que está para baixo da linha. Mas em decisão, às vezes, você tem que olhar o que está acima da linha também, né? A gente comentou sobre isso na aula passada.
Falei da matriz de Guth, falei que a matriz de Guth tem um problema, que é a subjetividade, que é altíssima, né, na matriz. Então, a ideia é que quem está escolhendo ele vai dar uma nota. Né? A matriz de Guth, na verdade, a matriz de Guth significa gravidade, urgência e tendência. A gravidade, né, avalia se o impacto do problema sobre a organização. A urgência, se o prazo disponível para resolver, para agir. E a tendência, né, avalia o potencial de crescimento do problema ao longo do tempo. Então, como eu falei para vocês, as pessoas vão ter que dar uma nota, né, como está aqui, e aí essa nota você vai multiplicar, por exemplo, você vai multiplicar a gravidade pela 3 vezes 1 aqui, por exemplo, e vezes 1, e aqui vai dar o total, tá vendo? O que você vai fazer? Aqui você está atribuindo uma nota, aqui você também está atribuindo uma nota, e aqui você está atribuindo uma nota. O que acontece? Quando você atribui uma nota, você, de alguma forma, você pode envezar, você pode expressar a sua opinião pessoal, né? Eu acho que é isso, e aí coloca, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro, coloca. E a ideia, devido à subjetividade dessa ferramenta, você tem 2 alternativas. Ou você não utiliza, porque ela é muito subjetiva, ou você utiliza diminuindo a subjetividade dela, ou seja, fazendo com que os grupos decidam e essa nota seja discutida, e aí seja cada um avalia e no final você tira uma média e coloca essa nota pela média. Você reduz a subjetividade, mas você não elimina a subjetividade dessa ferramenta. Isso é importante, até porque eu comentei que se tiver um discurso, por exemplo, CEO, o dono da empresa, tem um discurso, ele acaba direcionando as pessoas a votarem do jeito que ele quer. Então, é uma ferramenta que eu acho que você tem que ter muito cuidado para aplicar. Uma das formas é você aplicar em 2 partes, como eu falei, a pessoa, todo mundo vota, né? Depois uma pessoa tira as médias e pronto, sem nenhum discurso, no máximo uma explicação técnica a respeito de cada alternativa ou cada problema, mas que se evite a questão do eu acho que o fulano acha, porque isso aí pode direcionar a escolha das outras pessoas e aí piora, né? A ferramenta perde a efetividade por conta disso. Tá? Falei das ferramentas para se obter informações, né? Que é a questão do Ishikawa, que é outra ferramenta, tá? Que você já deve ter visto, até teve alunos que falaram que vocês estão vendo, inclusive, numa outra disciplina, né? A maioria parece que está vendo numa outra disciplina. Então, o Ishikawa você pode fazer, eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu já vi um Ishikawa de uma fábrica dessas aí, se eu não me engano foi a Sony, eu acho, se eu não me engano, e aí aquilo mudou minha visão, porque eu vi o Ishikawa que a gente vê, né, de uma forma analítica, de uma forma até em aula, é um Ishikawa bastante simples. E quando eu vi na prática como é que ele é um mapa bem elaborado, cheio de terminações, né? E aí, a partir daquele mapa, se elenca todos os tipos, né, de causas e efeitos possíveis, e aí se elenca aquela quantidade absurda de coisas, e aí a ideia realmente é elencar, ele não vai escolher a causa, ele vai escolher as possíveis causas. Isso é importante dizer, porque o Ishikawa ele é como se fosse um brainstorming direcionado, ou seja, você está fazendo um brainstorming mais técnico, né, que você está relacionando as coisas, mas você não chega à conclusão em si, você chega a um grupo, né, de possíveis problemas que levaram, possíveis causas que levaram aquele problema, ou levaram aquele ocorrido. Né? Então, você vê causa e efeito. E a questão é que você vê aquela multiplicidade de coisas, então você não pode usar essa ferramenta sozinha, você tem que usar essa ferramenta junto com outra, porque, na verdade, ela vai elencar várias causas, mas como é que eu resolvo o problema? Então, ela serve para você elencar, às vezes, alternativas até que você tem de solução, que você vai ver os problemas e, a partir daqueles problemas ou das causas, né, você vai elencar que tipo de solução você pode fazer, mas ele não te dá, tipo assim, ele diz as possíveis. Então, você tem que usar uma outra ferramenta até para elencar a que as pessoas, ou seja, a que seria mais próxima do que está causando o problema efetivamente. Né? Então, ela é uma ferramenta que a gente chama, que você usa concomitante a outra ferramenta. Tá? Aqui tem um exemplo, como eu falei, citando, você tem um problema, né? Eu acho que a gente parou nesse daqui na aula passada, se eu não me engano, porque tem a marquinha. Então, você tem um problema, aí você tem, por exemplo, desse problema, digamos que seja um defeito num produto, ele pode ser causado pela falta de treinamento, né? Pelo número insuficiente de empregados, ou seja, você tem um problema o tema seria problema de mão de obra. Você pode ter um problema originário de uma máquina,
que foi um defeito recorrente, né, em uma máquina daquelas que produzem, aquilo causou o defeito naquele produto. Você pode ter um problema de excesso do ruído do meio ambiente, que aí esse excesso de ruído pode ter levado o funcionário a desconcentrar, alguma coisa assim, ou até, às vezes, gerar um problema, né, por vibração, que pode acontecer isso também, dependendo do tipo de problema que a gente esteja falando. Problemas de medidas, né, que, por exemplo, produtos enviados sem inspeção, às vezes pela pressa, etc., as pessoas mandaram os produtos sem ter inspecionado. A questão, por exemplo, às vezes um problema de material, insumos de qualidade ruim ou embalagem inadequada para transporte. Né? A questão de métodos ou sistemas, métodos de trabalho não foram padronizados, às vezes é um produto novo, etc. Então, você tem uma infinidade. Não sei se foi o caso, mas normalmente se usa um exemplo, quando você aprendeu o Ishikawa, de uma pintura. Não sei se foi esse caso que o pessoal usou, da pintura com defeito, e aí você descobre as possíveis causas, tem N centos, né, causas. Pode ser desde uma falha de design, porque o carro é abaulado num ângulo que acaba retendo tinta, né, na hora de pintar, até um problema de excesso de tinta, diluição de tinta errada, uma série de coisas. Então, normalmente, se vê esse exemplo, né, que é um exemplo bem simples, mas quando você vê um mapa utilizado realmente por uma empresa japonesa, que eles usam bastante ainda até hoje, você verifica uma infinidade de coisas possíveis que vão gerar problemas, vão gerar erros. Então, é muito interessante esse... até se você procurar na internet, é capaz de você achar algum. É muito interessante você achar um na prática, como é que é, porque você percebe aqui, você olhando esse daqui simples, talvez você não perceba, mas olhando um complexo, você verifica que é uma quantidade muito grande de possíveis erros que geram problema, e a ideia é você ter uma outra ferramenta para escolher qual seria o que você vai atacar, que pode ser o Pareto, junto com essa, que aí eu vou atacar os problemas maiores, os problemas que têm mais a ver. Então, numa você elencou, na outra você pegou os mais relevantes, e aí você deu uma nota, que pode ser os tipos de erro, etc. E aí você chegou vamos dizer, na que você vai atacar, na que você vai resolver. O problema que você vai resolver. A ideia, viu, pessoal, como eu falei, principalmente evitar usar uma ferramenta só, até por conta da subjetividade. Então, você elimina a subjetividade usando mais de uma ferramenta para chegar a uma conclusão num processo decisório. Tá? Isso é muito importante. Análise do campo de forças, eu comentei, a gente não comentou na aula passada, mas eu acho que eu fiz uma pequena, quando a gente estava explicando, né, tudo, eu fiz uma pequena alusão a respeito. É uma ferramenta de análise de campo, que eu vou ler mais devagar, foi proposto por Kurt Lewin, né? A ferramenta de teoria da análise de campo de forças pressupõe que existam forças que sejam positivas, que impulsionem, né, a realização de determinada situação, boa ou ruim, né? E existem também forças restritivas que impedem ou colidem com aquelas forças positivas que tentam formular aquilo. É claro que se a situação, se ela for uma situação boa, as forças impulsionadoras, né, elas acabam sendo, vamos dizer, vão prevalecer em relação às forças restritivas, né? Sempre que você constrói uma situação, a força que está impulsionando a ocorrência daquela situação, ela está ganhando em relação à força restritiva. Mas a força restritiva você precisa considerar, por quê? Porque ela pode, determinada situação, ela pode ser fortalecida, né? Às vezes uma ameaça, alguma coisa assim, e aí nisso a força impulsionadora não seria capaz de gerar a situação requerida, ou a situação desejada, ou a situação que você quer se livrar, né? Então, voltando, eu vou deixar mais claro para você, fica tranquilo. Promove mudanças, né? Então as forças negativas, a teoria dele, como eu expliquei, existem forças positivas que são impulsionadoras, as quais promovem mudanças, e também forças negativas são restritivas, que procuram manter a situação como está, evitando qualquer tipo de mudança. Segundo Lewin, tais forças e seu conjunto são responsáveis por moldar a situação atual, uma vez que agem em sentido contrário umas às outras, positivas e negativas, segundo suas intensidades. Então, é claro que as forças mais intensas vão acabar, de alguma forma, moldando a situação. Tá? Então, ele propõe, né, na teoria de campo de forças, podem ser classificados fatores que favorecem a mudança, auxílios, e outros podem dificultar a mudança, sendo barreiras a essa. Para ser utilizado, você vai primeiro fazer um brainstorming, tá? A gente vai falar do brainstorming, mas você já conhece, para elencar o que seriam as forças impulsionadoras de determinada situação
e para elencar quais são as forças restritivas daquela situação. Então, se faz um brainstorming, né, falando na prática para você como é que faz. Se faz um brainstorming e se elenca, né, o que ajuda aquilo a acontecer e o que atrapalha que aquilo aconteça, o que restringe ou o que mantenha, né, o que pode dificultar aquilo acontecer. Depois você vai fazer um fechamento, as pessoas vão discutir quais seriam, né, fez o brainstorming, abriu o leque, depois você vai objetivar, vai pegar cada uma das forças impulsionadoras, essa realmente vai elencar as principais ou vai elencar um grupo razoável de forças, né? Dependendo do tipo de situação, acho que são mais relevantes, ou até todas, dependendo se for um problema mais sério. Você vai elencar todas, e aí você vai dar uma nota também de 1 a 5, como eu falei, aí cai naquela questão da subjetividade. Primeiro você elencou, né, a força impulsionadora, você elencou a força restritiva, então a ideia é que o grupo faça isso, que o grupo vote, né, e que se ache uma média de cada força para se evitar, como eu falei, a subjetividade ao máximo, né? E no final a ideia é que as forças impulsionadoras ou as forças restritivas, você vai, a partir daquilo, né, você está fazendo um diagnóstico da situação, mas a partir daquilo você vai descobrir o que você precisa atacar de imediato, que você pode atacar daqui a algum tempo, ou que você não precisa atacar, deixar aquilo do jeito que está, ou intensificar, né, ou atacar uma força restritiva, alguma coisa assim. Então, você vê que a forma, se você fizer uma pessoa só, um grupo pequeno fizer, ela acaba sendo extremamente subjetiva, e aí, por isso, ela não pode ser usada sozinha, né? A não ser que você faça esse processo que eu comentei com você, dos grupos, né? O grupo escolhe, o grupo fecha o entendimento, depois o grupo vota, se acha a média, e aí, a partir dessa média, se consegue chegar a uma conclusão, tá? Pessoal, até aqui, análise de campo de força. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram tirar, alguma coisa assim dessas primeiras ferramentas, esse primeiro grupo de ferramentas de diagnóstico e de análise? Tem alguma coisa que vocês queiram verificar ou a gente pode seguir? Podemos? Então tá bom, Marcos. João, obrigado. Então, ferramentas para gerar alternativas, né? Como eu falei para vocês, algumas você já conhece, uma ou outra você não deve conhecer tão bem assim, ou até já ouviu falar, e a ideia é que a gente, né, como eu falei para você, eu vou falar sobre a ferramenta, na parte que interessa para a nossa disciplina, mas se você tiver alguma dúvida com relação à ferramenta, você fala que eu me aprofundo na explicação, tá bom? Então vamos lá. Ferramentas para gerar alternativas. Então, primeiro você diagnosticou a situação, agora você vai gerar alternativas para resolver aquela situação. Pode ser aproveitar uma oportunidade, pode ser se proteger de uma ameaça, pode ser para resolver um problema. Voltando a dizer, a questão de resolução de problema é muito importante, porque vários negócios foram criados e são negócios de sucesso e resolveram um problema. Então, às vezes, você pode estar aqui estudando com seu colega, terminando o seu curso, né? E aí você verifica um problema, né? Já teve casos de alunos meus, que até que não sei se eu comentei com vocês, que eu já dei uma disciplina chamada plano de negócios, né? E aí o aluno verificou um problema e falou assim, poxa, eu acho que eu tenho como solucionar, e começou a estudar a respeito. E aí teve uma ideia, e às vezes essas ideias geraram negócios bastante profícuos, bastante bem-sucedidos, né? Então, a gente dá um exemplo, gosto muito de citar o exemplo daquele rapaz lá do Rio, né, que resolveu vender bolo de chocolate na praia. Não sei se vocês conhecem não vou citar o nome dele, mas talvez você já conheça, né? Ele até tem um programa de televisão no Globosat, acho, se eu não me engano, é o Globosat, não sei qual é o canal. Ele tem um programa lá que ele apresenta. O que aconteceu? Acho, se eu não me engano, a avó dele fazia um bolo de chocolate muito legal. E aí um dia ele levou o bolo para a praia, né? E as pessoas estavam com fome, ele deu um pedaço de bolo para os amigos, sabe? Pô, que bolo gostoso, não sei o quê. Pô, traz aí sempre, não sei o quê. Aí ele começou trazendo de graça. Depois ele pediu para a avó ensinar para ele, ele começou a vender aquele bolo na praia, né? E hoje é uma empresa até de médio porte no Rio de Janeiro. Ele vende não só o bolo, como ele conseguiu vender as raspas do bolo também num pacotinho e está ganhando uma nota vendendo bolo na praia, né? Hoje ele tem loja, tem até stand, né, de bolo. A gente vê o caso aqui, né, no DF também, de um bolo também famoso, que você deve conhecer. Inclusive já foi citado até em programa de turismo, né? Muito interessante isso.
Então, tem casos de sucesso, né? Eu não vou citar, né, porque é chato. Mas aí, e a ideia é o quê, pessoal? A partir, você já pegou o problema, destrinchou o problema, ou seja, você detalhou, e aí agora você vai pensar nas alternativas para resolver aquele problema. Estou falando problema, mas pode ser aproveitar uma oportunidade, pode ser também se proteger de uma ameaça. Normalmente são esses 3 focos, né? A gente falou. Então, para gerar alternativas, diversas ferramentas podem ser utilizadas. A gente vai citar as mais utilizadas, como eu já falei para você, mas nada impede, eu conheço uma outra que eu também posso usar. Às vezes, em determinados casos, você precisa usar até uma ferramenta que seja mais técnica ou menos técnica. Eu vou abordar, como falei para vocês, as mais importantes, mas você fica à vontade. De repente, eu conheço uma outra que é legal para usar, você pode usar. Tá? Já a questão que eu comento com vocês, né? Mas use corretamente. Né? Eu brinco, por exemplo, SWOT. SWOT, se você só elencar força, fraqueza, oportunidade e ameaça, né? E nessa ordem, oportunidade, ameaça, força e fraqueza, se você só citar isso, você fez um brainstorming. A ideia é depois você confrontar ameaça com força, ameaça com fraqueza, oportunidade com força, oportunidade com fraqueza e chegar a uma conclusão. Né? É mais ou menos assim, você tem a ferramenta. Muitas vezes você sabe a parte da aplicação da ferramenta, mas quando você vai aplicar na realidade, você vê certa subjetividade, ou então você não chega a uma conclusão. Então, a ideia é que você pegue a ferramenta e utilize corretamente. A ferramenta aqui, como eu falei, é para gerar alternativa. Você tem várias ferramentas, estou falando de algumas. Brainstorming, Brainswriting, eu tenho certeza que todo mundo conhece. Árvore de decisão, eu acho que vocês já viram também, tá? Como eu já falei. Paradigma de Rubinstein, método de alinhamento de problemas organizacionais, eu acho que talvez você não tenha visto ou viu muito en passant, então a gente vai se dedicar um pouco mais a essa. Tá? Então vamos falar um pouquinho de brainstorming e brainswriting. Tá? O brainstorming ele pressupõe, né, que seja falado, né? Então, por exemplo, uma tempestade de ideias, corresponde a uma técnica bastante utilizada a fim de estimular elementos de um grupo para sugerir ideias. Então, você vai primeiro começar uma reunião com um grupo e você vai dar um problema, vai dizer um problema ou dizer uma oportunidade ou uma ameaça. Como é que vocês acham que a gente pode solucionar isso? Ou resolver, ou aproveitar a oportunidade, né? Ou se proteger de uma ameaça. As pessoas vão falar uma série de coisas, uma série de dados, vão falar bastante coisa, e você não vai fazer nenhuma crítica. Isso é importante, que no início as pessoas tenham ideias livremente. Eu brinco que se você der uma crítica no início, acabou o brainstorming, porque as pessoas vão começar a evitar se manifestar, porque tiveram suas ideias criticadas. Se você, por outro lado, incentivar, as pessoas vão falar mais. E a ideia do brainstorming é justamente incentivar, as pessoas vão falar, e você vai anotar, vai ter alguém para registrar. Tá? E aí, registrou essas ideias, aquele grupamento de ideias. Aí você tem a segunda parte do brainstorming, não sei se já abordaram com você, que é justamente você criticar essas ideias para verificar o que é aplicável, o que não é aplicável, o que dá para a empresa fazer naquele tempo que se tem para fazer. Né? E às vezes são boas ideias que você pode guardar para uma segunda oportunidade, mas aplicáveis àquela situação, você precisa fazer essa segunda parte, que é fechar o brainstorming de alguma forma. Né? Então, voltando aqui, brainstorming, tempestade de ideias, é uma técnica bastante utilizada, estimular elementos de um grupo a sugerir ideias, as quais, inicialmente, não vão ser criticadas, pode ser utilizado no processo decisório a fim de gerar possíveis alternativas, direcione a solução de um problema ou aspectos para aproveitamento de uma oportunidade. O brainstorming pode ser estruturado, né? Quando as pessoas sugerem ideias seguindo uma sequência, então você tem uma sequência, cada um fala. Isso é bom porque incentiva as pessoas a falarem. Quando você deixa em aberto, né, o brainstorming, acaba um fala, o outro não fala, e quem quer falar? Às vezes tem um só que domina e os outros ficam calados. Né? Às vezes, quando você usa estruturado, você tende a que as pessoas falem mais, normalmente. Tá? E o não estruturado, né, como eu falei, as ideias supostamente que surgem, aí muitas vezes as pessoas ficam na encolha, não falam nada, né? Ou às vezes surgem ideias magníficas, às vezes não surgem, as ideias não são tão boas assim, às vezes são ruins, né? Mas vão surgir ideias, se você não sabe o que fazer, é um bom caminho para começar a pensar no que você vai fazer. O Brainswriting, ele é um pouquinho diferente. Eu particularmente já usei Brainswriting com Canvas, né? Ou seja, você vai pegar, escreve num papel, lê o negócio em voz alta, cola numa tela,
depois, numa segunda rodada, as pessoas vão lá, uma a uma, leem as ideias, criticam cada uma das ideias, explicam, né, perguntam, depois criticam, e aí, com base nisso, você já arranca as ideias que não dão, não consegue se chegar. Eu particularmente gosto do branch writing, por quê? Porque quando você vai expor a ideia é que você exponha de uma forma que todo mundo possa entender, né? Então você acaba formulando melhor, não fica muito incipiente, não fica uma ideia muito crua. Você acaba formulando para as pessoas entenderem. A minha ideia é isso, isso, isso. Então você acaba se forçando a deixar a ideia mais concisa. A ideia fica mais sólida, menos gasosa, né? Enquanto que no brainstorm que você fala, no brainstorming, acaba a ideia ficando bastante gasosa às vezes, né? Então, o que acontece? Você vai escrever, as pessoas vão escrever, vão apresentar a ideia, vão falar e vão colar num quadro. E depois, né, cada uma das pessoas que deu ideia, está participando daquele grupo, vai analisar, vai criticar, vai perguntar. É claro que ele demora um pouquinho mais do que o brainstorming, mas eu acho, na minha opinião, que ele é mais efetivo, porque como há essa crítica, você acaba perdendo parte como é que eu posso dizer, as ideias que, vamos dizer, são menos implementáveis acabam morrendo por si só, né? E as ideias vão acabar, ou algumas ideias vão ganhar reforço dos outros participantes, e aí você já está direcionando até a escolha da alternativa, você acaba direcionando um pouco a escolha. Então, o Brainwriting acaba ajudando um pouco, não só na geração de alternativa, mas também na própria escolha delas, né? Então, após essa etapa, cada integrante repassa, né, o seu papel para a pessoa do lado ou cola, né? Eu falei para você até da forma que eu trabalhei, cola e aí depois as pessoas passam lá e olham, né? Inclusive isso aí, a mesma técnica é utilizada no design thinking, não sei se você já ouviu falar, mas tem a ver. Então, cada integrante repassa seu papel para uma pessoa ao lado, que lerá as ideias escritas e poderá apresentar algumas sugestões também por escrito. Ao final desse processo, as ideias com suas respectivas contribuições são lidas e discutidas em grupo. Então, isso é muito interessante, né? Porque cada uma das ideias você vai discutir, as pessoas vão criticar, né? Isso é fundamental ao processo. Não existe brainwriting sem isso, e não existe também brainstorming sem discussão. Talvez você tenha aprendido, as pessoas têm ideia e pronto. Não, as pessoas têm ideia. Depois de um certo tempo, de uma certa fase, elas vão debater essas ideias. Existem brainstorming que a pessoa define um tempo, um brainwriting que define um tempo para a geração das ideias. Tem outros que se espera chegar numa massa crítica, ou que as pessoas se calem e parem de ter ideias para parar, né? Eu já participei dos dois processos. Você tinha um tempo de geração de ideia e um que você tinha, tipo assim, certo tempo, quando começa a parar, as pessoas param de ter ideia, opa, chegou na massa crítica, aí você já passa para a segunda fase, né? Isso é muito interessante, mas o que acontece? Quando você não tem um formalismo de término, às vezes surgem ideias de fragmentos de outras ideias. Então, é muito interessante isso, né, no processo decisório. Às vezes um cara teve uma ideia muito boa, mas não é completa, e aí o outro tem uma outra ideia, ou então, na hora dessa discussão, complementa aquela ideia e acaba tendo uma terceira ideia boa, né, que vai superar aquelas outras duas, porque ela é mais completa. Isso aqui eu acho que a beleza do brainwriting, do brainstorming, é justamente essa. Por isso, eu particularmente não gosto de delimitar um tempo para fechar, mas tem casos que é necessário. Tá? Árvore de decisão, vocês já devem ter visto, parece que até uma aluna comentou que vocês viram isso bem no início do período, né? Então, trata-se de uma ferramenta que pode ser utilizada para desdobrar ou detalhar as alternativas possíveis. A representação gráfica da árvore de decisões em si já tende a auxiliar a visualização das alternativas, sendo utilizada para verificar a viabilidade dessas para comparar os custos de ação identificados. Então, o que você vai fazer? Você vai elencar, né, uma alternativa, e a primeira pergunta, essa alternativa é viável? Né, o primeiro filtro. Se ela não for viável, acabou, ela morre aqui. Né? Se ela for viável, né, vou até pegar a canetinha. Né? Se ela não for viável, descartou, acabou a alternativa. Se ela for, vai seguir o caminho. Ela é satisfatória, ou seja, ela vai atender o teu objetivo? Atende o objetivo? Atende. Então, ou atende parcialmente? Atende o objetivo. Então, você continua. Não atende, você já corta ela, já morre aqui. Então, ela vai resolver totalmente o problema que você tem, ou aproveitar a oportunidade, ou, né, se proteger de uma ameaça?
Sim, sim, você continua, você leva as outras avaliações, ou seja, você vai fazendo filtros sucessivos, né? E aí você vai colocando, submetendo a pequenos, como é que a gente fala? Pequenos fóruns de decisão, e à medida que você vai submetendo, você vai vendo a viabilidade da proposta. No final desses fóruns todos, você vai, essa proposta é viável, né? Então a gente vai, essa alternativa é viável, então vamos guardar aqui. Você pode, inclusive, na fase posterior, para você escolher a melhor das alternativas, você pode comparar as árvores de decisão, que é muito interessante, né? Talvez não sei se você já viu isso, mas você vai comparar essa aqui, ela atende melhor a resolução do problema do que aquela. Essa aqui então você acaba comparando as árvores de decisão, né? E aí chegando a uma conclusão mais rápida, né? Por isso você vai ver a árvore de decisão lá e aqui, né? Que você pode comparar as árvores de decisões e chegar a melhor alternativa, né? É uma forma de você chegar. Porque a árvore de decisão faz você pensar um pouco a respeito das alternativas, faz você detalhar um pouco. Entendeu? Certo? Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, do paradigma de Rubinstein, essa que eu queria dedicar um pouquinho mais a você, para você entender, não sei, algum aluno já viu aí, pessoal, o paradigma de Rubinstein? Se alguém já viu, coloca assim aí, ou alguma coisa, só para a gente, só para ver se o nível de profundidade que a gente vai nessa daí, tá? Alguém já viu? Acho que não. Beleza, então vamos lá. Vamos lá. Então, o paradigma de Rubinstein, ou MDPO, que é Método de Delineamento de Problemas Organizacionais, também é conhecido como paradigma de Rubinstein, né? Trata-se de um recurso que permite organizar em um diagrama as relações de causa e efeito existentes em um problema. Então, lembra, faz um pouquinho parecido com o Ishikawa, só que o que acontece? Ele acaba sendo diferente, e você vai entender por quê. Ele acaba sendo um pouquinho mais direcionado, enquanto que o Ishikawa ele é mais aberto, você elenca todas as possibilidades. Esse é mais direcionado, tá? Então, por isso que eu queria abordar. Ele, inclusive, eu trago um exemplo para você entender, tá? Um exemplo até português. Então, não fique. Eu tirei de um livro de português, de um livro, de um trabalho português que ficou muito interessante. Então, vamos lá. Então, ao se utilizar o MDPO, faz necessário realizar perguntas que se iniciam com a palavra como, tá? Então, às vezes você tem eu trouxe um caso bem simples para você entender, mas normalmente você pergunta como é que faz isso, tá? Como se faz isso? Como que eu resolvo isso? Né? Então, a pergunta, a chave do paradigma de Rubinstein é o como, tá? Às vezes é o que, né? Mas no Rubinstein é o como, tá certo? Então, vamos lá. Para utilizar o MDPO, identificam-se 3 etapas. Então, são 3 etapas. Você vai ver que começa pelo final. É interessante isso, né? Em primeiro lugar, você vai procurar os efeitos desejados, ou seja, os indicadores de solução do problema. Ou seja, o que você quer, aonde você quer chegar, como é que você solucionaria o problema, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, o atendimento do hotel, né? Você quer que melhore. A pergunta é, o fato do atendimento melhorar, né? Os clientes vão ficar satisfeitos? Não, são coisas diferentes. Você pode melhorar o atendimento e assim mesmo o cliente não ficar satisfeito, né? E aí o que acontece? Se esses clientes ficarem satisfeitos, a taxa de retorno vai aumentar. Então você tem 3 máximas, né? Você quer melhorar o atendimento do hotel, você quer melhorar a satisfação dos clientes e, claro, se eles ficarem satisfeitos, né, e o atendimento do hotel melhorar, a taxa de retorno também vai tender a aumentar. Então, esse é o resultado que eu estou buscando. Tá? Então, a satisfação dos clientes e o aumento da taxa de retorno são os efeitos desejados. Tá? Segundo, eu vou listar os fatores que podem ser manipulados, ou seja, o que eu posso fazer, né, lá, de eu sou dono do hotel, o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer que tem coisa que não tem como mexer? Tá? Os fatores, né, são coisas que não tem como mexer. Por exemplo, a localização do hotel. Então, a localização do hotel, para eu mudar, eu vou ter que vender o hotel, vender o prédio e comprar outro. E talvez seja uma solução muito cara, seja inviável, né, nesse exemplo. Então, aqui, eu vou listar os fatores que eu não posso manipular, aqueles dos quais se pode interferir como forma de resolver o problema. São chamadas variáveis. Né? Por exemplo,
Se os apartamentos forem arrumados com mais cuidado, aumentará a satisfação dos clientes. Tá? Isso aí é uma variável, posso manipular. Tá? E além da variável, tem os fatores, tá? Que são os parâmetros, né? Que são as condições que eu não posso mudar, que elas são contrárias às variáveis, ou seja, eu não posso alterar naquela situação. Né? Então, é um fator, um parâmetro, né? Isso aqui eu não posso mudar. Né? Eu já citei um exemplo da localização do hotel. Depois disso, até aqui, depois disso, formulam-se as proposições para resolver o problema. Que tipo de coisas eu posso fazer para resolver o problema? As proposições são alternativas para a solução do problema, ou seja, a maneira de se chegar aos critérios pretendidos. Tá? Então, eu trouxe um exemplozinho para você entender. Primeiro, né, enfatizando, né, que a primeira coisa que eu verifico é o meu resultado, o efeito desejado, o que eu quero que aconteça. Né? Então, por exemplo, eu quero aumentar a taxa de ocupação, eu quero que os clientes retornem, eu quero conseguir novos clientes. Né? Os efeitos é o que eu quero alcançar com aquilo. Aí eu vejo o que eu posso fazer para alcançar aquilo. Tá? O que eu posso manipular. Eu posso, por exemplo, melhorar a qualidade do atendimento, posso aumentar a quantidade de pessoas, né? Posso aumentar a limpeza dos apartamentos e posso reduzir os valores das diárias, que vai atrair mais gente. Você concorda comigo? Se aumentar o valor da diária, provavelmente vou afastar as pessoas. Né? As pessoas têm que testar. E aí eu tenho os parâmetros, o que eu não posso mudar, por exemplo, a localização do hotel, porque se eu mudar, eu vou ter que vender o hotel e comprar outro. Pode ser que seja muito, né, para mim, para a minha empresa fazer isso. É claro que se eu tiver uma rede de hotéis, uma rede Arcor, uma rede dessas aí famosas, é claro que muitas vezes aquilo não deixa de ser um parâmetro e pode ser para mim uma variável. A localização ele está na avenida tal, eu posso trazer para Paulista, posso trazer para outra rua, né? Você aqui, ele está em Vila, está numa vila, eu vou trazer para Asa Norte, eu vou trazer para o setor hoteleiro norte, setor hoteleiro sul. Então, numa rede hoteleira, isso é uma coisa, é uma variável. Já para um hotel simples, né, ele deixa de ser variável e passa a ser um parâmetro, algo que eu não posso mudar. Tá certo? Então, Opa, eu acho que eu tinha um exemplo. Deixa eu ver aqui. Um instantinho, não sei o que houve. Exemplo. Ah, não, perdão, é isso mesmo, é esse exemplo do hotel, tá certo, desculpa, eu me confundi. Existem também ferramentas para avaliar e escolher a alternativa, tá? Que a gente, só para citar, a gente até não estou colocando agora para vocês, tá vendo? Por exemplo, avaliar e escolher uma alternativa. Existem essas ferramentas. Por exemplo, a árvore de decisões, eu até expliquei que a ideia é você gerou as árvores de decisão para cada uma das alternativas, e aí você vai comparar essas árvores de decisão. Existe análise de vantagem e desvantagem, como você vai ver, tem muito de subjetividade, mas a gente tem como melhorar isso um pouquinho. Tem a que eu mais gosto, que é a técnica Delphi, que eu aprendi essa técnica em riscos, até no meu livro eu cito um pouco sobre essa técnica na questão de avaliação de risco. E você tem a análise multicritério, que é uma forma, né, de você usar vários critérios, de avaliar vários critérios para se escolher essa alternativa e o impacto entre esses critérios. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Por fim, só para a gente citar, você vai implantar a decisão escolhida e vai avaliar os resultados da decisão. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas ferramentas aqui agora. Tá? Árvore de decisão, a gente já falou, então só vou comentar, fazer aquele comentário que eu já fiz, repetir. Análise de vantagem e desvantagem, técnica Delphi e análise multicritério. Vamos olhar, então. Árvore de decisão, você já viu como é que é, a gente já trouxe até um exemplo. A ideia aqui é que você compare as árvores de decisão para ver qual a que vai ser mais vantajosa entre as alternativas que você escolheu. E aí, com base nessas, você vai chegar em uma, às vezes em duas, e vai usar uma outra ferramenta para fechar a decisão final do grupo. Tá? Então, análise de vantagem e desvantagem, a gente vai citar, né? A técnica Delphi e a análise multicritério. A análise de vantagem e desvantagem, você vai ver que é muito parecido até com coisas que a gente já viu antes, né? Você vai colocar a alternativa, vai elencar as vantagens dessa alternativa e vai dar uma pontuação para cada vantagem. Aqui que você sabe, entra a subjetividade, né? Poxa, eu vou dar um ponto, eu tenho uma opinião, você tem outra, outro tem outra. A ideia é que você faça uma avaliação de todas as opiniões e chegue a um ponto, um denominador comum, uma média, né? Então, você primeiro vai fazer um brainstorming para descobrir quais são as vantagens, quais são as desvantagens de cada alternativa. E muitas vezes você já deve ter feito isso até no início, né?
mas se você não fez a hora de fazer agora, você vai elencar as vantagens, elencar as desvantagens, então vai fechar, né? Fazer um brainstorm, depois fechar o que as pessoas consideram como, a maioria considera como vantagem, o que a maioria considera como desvantagem daquela alternativa. Num segundo momento, você vai também pegar um formulário para as pessoas pontuarem, e aí você vai achar as médias dessas pontuações e vai lançar aqui. E aí, simplesmente, você vai ver as vantagens e as desvantagens frente umas às outras, ou você faz uma conta simples, quando uma tem a ver com a outra, ou então você simplesmente você não faz isso aqui, ó, você faz uma análise, perdão, abri aqui. Você chega aqui, esquece isso aqui, quando for uma coisa mais subjetiva, e faz uma análise das vantagens e desvantagens, se atende o que você quer. Caso, né, permita, a situação permita, você veja que não entendi. Que você permita, ou seja, que as vantagens e as desvantagens você tem como pontuar, você verifica o resultado, ou seja, essa alternativa traz mais vantagem para a empresa ou mais desvantagem, e aí você vai ter um total aqui, e aí você compara os totais por alternativa, e aí chega a uma conclusão. Você pode ter casos que você tem uma vantagem, várias desvantagens, caso que você tenha várias vantagens e uma desvantagem, caso que você tenha várias vantagens e várias desvantagens, mas a ideia é que você trace algum tipo de relação entre isso e no final dê um resultado, tipo, é mais vantajoso ou menos vantajoso fazer essa do que a outra e chega a uma conclusão, tá? Como você viu, tem um viés subjetivo, a ideia é que você elimine esse viés subjetivo a partir de votações em grupo e achando as médias, né? Tanto se brainstorming, você acha as melhores alternativas, depois você vota, né, e aí acha as médias e aí chega a uma conclusão, tá? A técnica Delphi, que eu particularmente gosto muito, tá? Recomendo, se você não conhece, não sei se vocês já viram Delphi aí em alguma outra disciplina, de repente gestão de riscos ou em processos, costumam ver Delphi. Vocês viram Delphi aí ou não? Alguém já viu? Nunca ouviu falar, puxa vida. É a técnica mais conhecida para análise de risco. Ela é usada para vários tipos de análise de risco, tanto análise de risco físico como risco virtual, né? Existe risco no ambiente virtual e risco no ambiente físico. Ela é uma técnica bastante conhecida, né? Bastante, até de certa forma, ela é extremamente usada. Tem vários programas de computador de cálculo de risco que utilizam técnica Delphi e utilizam também uma técnica que é aquela Monte Carlo, né? Então, a Delphi, vamos dizer, é uma técnica simples, mas ela acaba sendo, ela demora um pouco para ser executada, ela acaba sendo um processo um pouquinho mais elaborado, mas é um processo assim que tira, né? Não, não é a linguagem Delphi, não. Eu inclusive, sei programar em Delphi, viu, Vitor? Já programei usando em Delphi também, mas não é a técnica Delphi, né? Porque o Delphi vem do Delfos, né? Porque a ideia aqui não, vem de um cara, né? Que tinha um sobrenome Delphi e acabou trazendo isso, né? Porque era como se fosse um oráculo. Fez uma associação interessante. E aí fez uma associação interessante, aí com essa associação ficou bastante legal, né? Porque Delphi era o que? Era um oráculo que tinha no passado, né? E as pessoas perguntavam, falavam assim, olha, perguntava e o oráculo respondia, né? Sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente, sobre várias coisas. Então foi um nome que pegou, vamos dizer assim, por isso que foi um nome que foi utilizado até na linguagem, mas não tem nada a ver com a linguagem, não. Tá? Em cada uma das alternativas, você vai elencar as possíveis vantagens e desvantagens em realizá-la, confrontando-as com as demais. Então, há um confronto, há um choque, né? Você vai confrontar para ver qual a melhor alternativa. Mas como é que você vai fazer? Olha só. Você vai fazer entrevistas com especialistas, primeiro, tá? Depois você pode fazer algumas entrevistas anônimas. Aqui, nesse caso, às vezes a pessoa usa um focus group, alguma coisa para pegar opinião de concorrentes, etc., né? Aí, usado quando existe um certo grau de conflito ou confronto, então onde o brainstorm e a discussão direta não são aplicáveis, então ela é bem mais, como eu falei para você, ela é bem mais racional, né? Eu gosto muito, como eu falei para vocês, né? É usado para obter comentários de concorrentes. Então, como você usa entrevista anônima, entrevista com especialista, você acaba obtendo algumas informações. Por exemplo, você contrata uma consultoria que já trabalhou para uma outra empresa. Claro que a consultoria tem a questão do sigilo, ela não vai falar, mas ela acaba evitando
as alternativas que ela tentou e não deram certo no concorrente. Então, ela já vai na certa, vamos dizer assim. Então, acontece muito isso. E aqui, essa técnica provê que você consulte especialistas. Então, eu trouxe aqui um esqueminha para você ver como é que é. Primeiro, você define o escopo da identificação daquela alternativa, ou seja, tudo que aquela alternativa compreende, você vai fazer um escopo que ela vai compreender. Então, só aí você já faz uma análise aprofundada, muito interessante. Depois você vai definir um facilitador para conduzir aquele estudo, tá? Então, por que o facilitador? Você vai entender mais adiante. Então, você vai ter uma pessoa que é como se fosse o responsável, como se fosse o gerente de projeto, por exemplo, alguém que vai ser responsável pela condução da técnica Delphi. A técnica Delphi está muito ligada à questão de risco e à questão de impacto. Então, você vai analisar a alternativa com base no risco que ela tem, com base nos impactos que ela pode trazer, com base no resultado que ela vai colocar. Então, o resultado é bom, o risco e o impacto nem tanto. Então, você está analisando isso em relação a cada alternativa. E aí você define o facilitador, são elaborados questionários que vão ser respondidos pelos especialistas ou de forma anônima, né? Por gente que, às vezes, até clientes de outras pessoas que trabalham com aquela coisa, mas de uma forma, assim como eu falei para você, você está levantando informação, né? Não é nada, você não está ofendendo o sigilo nem nada, você está levantando informação. Então, você elabora questionário, depois você vai definir uma lista de entrevistados, que as pessoas que você vai entrevistar. Aí aqui, tá vendo, você pode fazer N vezes, eu vou explicar por quê. Você vai distribuir os questionários para cada entrevistado, vai receber as respostas, vai compilar as respostas, e aí o que você vai fazer? Você vai pegar aquelas. Primeiro você vai verificar. Eu respondi todas as questões. Às vezes as respostas estão faltando alguma coisa. Você vai, faz um outro questionário, tá? E ressubmete até você ver, olha, exaurir as informações a respeito daquela alternativa. Então, a essa hora, você já deve ter percebido que demora um pouquinho mais, né? Mas a efetividade dela é boa. Então, quando às vezes é um investimento muito grande para a empresa, é bom utilizar a Delphi. Aí, depois que você compilou as respostas, chegou a hora, eu já consegui responder. Aí você vai redistribuir os questionários dos participantes para cada um analisar a outra, ou seja, fulano falou isso. Você vai analisar, claro que os questionários são anônimos, né, como a gente já viu. Então, fulano vai analisar o que você acha dessa proposta, o que o outro vai achar. Então, você vai fazer um impacto cruzado, mais ou menos. Cada um está analisando o impacto da proposta do outro. Então, a pessoa viu um ponto de vista, a outra pessoa está vendo um ponto de vista dela. Então, é muito legal, né, porque você vai fazer essa troca N vezes, e as pessoas vão fechar o entendimento a respeito daquilo. Então, no final, todo mundo, né, as pessoas, os participantes, né, vamos dizer, eles vão ter uma ideia do todo. E aí, o que vai acontecer? Um vai inferir, né, no escopo do outro, e aí com isso, você chega a refinar a melhor alternativa. O que você tem vai verificar o risco, verificou o impacto, verificou o resultado. Então, você vai chegar aqui dá o melhor resultado, ou aqui tem o menor risco, aqui pode dar o menor impacto, qual é, e aí você chega na conclusão, né? Você finalmente chegou, todo mundo já discutiu, rediscutiu o questionário dos outros, aí você vai compilar os resultados finais e vai preencher uma lista dos riscos obtidos com aquelas alternativas. Então, você vai, alternativa A, tem uma relação de risco, alternativa B, tem o risco, né? O resultado da alternativa B, então você tem os riscos, resultados e impactos, né? Você vai ter risco, resultado, impacto, risco, resultado, impacto. E aí você tem da alternativa B, e aí com base nisso aqui, o grupo, né? Aí o facilitador vai apresentar esses resultados para o grupo decisor, pode ser alta administração, etc. Aí o grupo chega a uma conclusão. Para você ter uma ideia, isso é muito utilizado por multinacional que vai fazer uma obra grande, alguma coisa assim, precisa, de repente, investir num projeto grande de investimento, ele usa a técnica Delphi. É muito interessante. Eu acho, particularmente, eu gosto muito da aplicação da técnica Delphi. Inclusive, eu comentei com vocês, eu tenho um capítulo que eu dedico no meu livro a você fazer análise, né, de risco, análise de impacto. Então, eu abordo a técnica Delphi, que é muito interessante realmente essa questão, porque ela dá, eu diria para vocês que de todas as ferramentas que você está vendo, a menos subjetiva, ou seja, a que vem pronta, vamos dizer assim, você não precisa fazer nada para eliminar a subjetividade, é justamente a Delphi. Ela é muito interessante mesmo, tá? Gosto muito dela. Tá? Então, Delphi, terminamos Delphi.
Agora vamos falar um pouco da análise multicritério. Tá? O objetivo principal do sistema de suporte à decisão multicritério é fornecer ao usuário ferramentas que levem a explorar o problema, com o objetivo de encontrar uma solução onde vários pontos de vista, às vezes contraditórios, são considerados. Então, aqui é como se você pegasse várias posições, várias visões do mesmo problema, né? Ou seja, vários critérios, a gente vai falar um pouquinho disso. Aqui que eu trouxe o exemplo, né? Lá era um exemplo português, aqui também, né? São dois exemplos portugueses. Então, para você entender. Conforme afirma Moura, a análise multicritério baseia-se no mapeamento de variáveis por tema e informação. Então, a gente chama de plano de informação, que você elenca os temas e elenca alguma informação relevante quanto àquele tema. Então, isso aí você está mapeando um critério, né? E aí, com base naquele critério, você tem variáveis, coisas que podem acontecer, boas ou ruins em relação àquele critério, né? E aí, para tanto, faz-se relevante definir um grau de pertinência de cada tema, informação ou plano de informação, ou seja, qual o critério mais relevante que pode ser o critério que leve à decisão. E cada um dos seus componentes para a construção do resultado final. Então, você vai chegar, olha, para construir o resultado final, você vai analisar tudo, mas no final você vai ter aqueles critérios que são mais relevantes para você. Tá? Então, aqui, na prática, como é que vai funcionar? Eu preferi, como eu falei para você, eu dei uma ênfase maior análise multicritério e o Delphi, porque eu achei que a maioria não tivesse visto. Alguém já viu aí análise multicritério? Alguém já viu? Diz sim. Não. Ninguém responde? Não, beleza. Então, por exemplo, você vai definir, obrigado, Josi, obrigado, Lucas. E aí você vai definir, né, o problema e a decisão, ou a decisão que você quer tomar. Vai estruturar a hierarquia de um ponto de vista global de gestão, né? Ou seja, você vai cada elemento sobre cada critério de referência ao nível superior. Então, você vai primeiro elencar qual o objetivo que você quer com aquilo, né, com aquela alternativa, seria o critério superior, e vai verificar a relevância daquilo para atingir aquele teu objetivo, né? Só aí, no filtro, muita alternativa morre. Essa aqui eu não vou atingir todo, nessa aqui eu atinjo, naquela ali eu atinjo. Então, você vai fazendo filtros sucessivos até chegar no final. Quando conjugados os dois elementos, a maioria dos indivíduos preferem formular uma apreciação que exprime suas preferências para um número inteiro. Então, por exemplo, você tem várias, né? Quando você junta duas coisas, eu acho que esse aqui é melhor, ou esse aqui, você vai entender melhor quando eu der o exemplo, tá? Mas a ideia é quando você põe um critério só, é aquilo. Agora, quando você põe dois critérios, você acaba formulando uma identidade, ou seja, eu acho isso aqui melhor por causa disso, ou por causa daquilo. Você acaba tendo vamos dizer, uma conclusão, né? A matriz permite transcrever esse valor a uma dada posição e o recíproco, ou seja, o que é inverso, que pode acontecer de bom ou de ruim, né? E aí você abre essas possibilidades todas e aí você escolhe a que seria mais adequada para você, baseado em toda aquela montagem, aquele diagrama que você montou, né? Então, a posição simétrica, o elemento situado à esquerda é, por convenção, examinado em sua função relativamente ao elemento situado no topo da matriz. Então, o topo vai ser aquele objetivo que você quer alcançar, o que está, vai ter as opções, né, e o derivado dela. Ou seja, é uma árvore de decisão um pouquinho mais elaborada. Você vai ver aqui. Obter todas as apreciações necessárias para desenvolver o conjunto de matrizes da terceira etapa. Então, você vai desenvolver 3 níveis. Tá? Então, eu vou dar um exemplo, talvez, né, vai ficar bem mais claro. Então, aqui, volto a dizer, um exemplo português. Então, tirei de lá de um trabalho do Jordão do Pereira. É muito interessante o trabalho. Tá? Eu gosto de ler muita coisa, porque é europeu. Eu acho muito bacana. Eles têm uma visão muito bacana. Inclusive, você sabe, o IFRS veio da Europa, né? Então, eu gosto muito da visão europeia, né, das coisas. Então, um engenheiro civil recebeu 2 ofertas de emprego. Um exemplo bem simples, né, para você. Então, os 2 exemplos, as 2 ofertas de emprego, né? A primeira, o critério salário, critério oportunidade profissional, critério localização, critério custo de vida. Então, ele elencou 4 critérios para decidir qual dos empregos ele vai escolher. Ele foi, né? Eu gosto de usar um problema simples para facilitar o entendimento, né? Então, por exemplo, o salário anual deles são 14 meses, porque lá eles têm, né, o 13º e tem normalmente PLR, alguma coisa, então eles brincam que são 14 salários que ele recebe por ano. Tá? Então, o primeiro emprego ele vai receber 14 mil euros, no segundo emprego, 21 mil euros.
Se você só considerasse esse critério na decisão, já estaria resolvido, né? Ah, eu vou ganhar mais no emprego 2, beleza, então eu vou para o emprego 2. Só que você tem vários critérios, tem várias coisas. Por exemplo, na oportunidade profissional, aqui o cara vai entrar ganhando menos, mas ele tem uma possibilidade de subir grande, né? Aqui já não, ele vai entrar ganhando 21, mas vai ficar parado lá, não vai ter uma possibilidade de crescimento tão grande assim. Isso é importante, né? Porque acaba você estagnando, né? Todo chateado, etc. Então, você tem que ver qual o grau de relevância, a gente vai chegar lá, você vai entender. Aí você tem a localização, um fica num grande centro, que é Lisboa, que é uma cidade grande, né? Com todas as facilidades de uma cidade grande europeia, e a outra você tem a cidade menor, que é Coimbra, uma cidade bem menorzinha, uma cidade mais estudante, né? Tem a Universidade de Coimbra lá, eu conheci, passei por lá. É uma cidade menor, uma cidade que tem uma, né? Às vezes você tem que ir a Lisboa pegar alguma coisa, comprar alguma coisa, que não tem tudo em Coimbra. Uma cidade muito interessante, mas, é claro, depende do nível de vida que você está. E o custo de vida, é claro, Lisboa é um custo de vida alto, que é um grande centro urbano, e Coimbra tem um custo de vida médio para baixo. Tá? E aí você vai examinar, e com base nesses critérios, aí você vai perguntar, tá bom, mas qual o meu objetivo? Meu objetivo é arrumar um emprego, né? Pode ser emprego 1 ou emprego 2. A questão é que eu falo para você, olha só, se, por exemplo, se o cara for solteiro ou novo, né? Tiver uma expectativa, eu quero crescer na vida, e ele pode chegar a um valor acima de 21 mil no emprego 1, é óbvio que ele vai optar pelo emprego 1 em Lisboa, que é um grande centro, ele vai poder sair, vai poder, vamos dizer, aproveitar mais. Né? Agora, se ele for uma pessoa já mais velha, com filhos, né, ele provavelmente vai escolher o emprego 2, porque ele vai ganhar mais, vai poder sustentar melhor os filhos. Ele não tem muita necessidade de passear, de sair, então, para ele, ou a vida pacata de uma cidade interior sabe melhor, inclusive o custo de vida dele sendo menor, tendo mais gente, seria interessante. Então, ele vai escolher baseado não apenas em um critério, mas ele vai escolher baseado em vários critérios. Tá? E aí a representação gráfica, tá? É essa aqui. O objetivo principal é a escolha do emprego. Tá? E aí você tem como variáveis, né, como critérios, né, o salário, a oportunidade profissional, a localização e o custo de vida. E aí aspectos que têm a ver no emprego 1, salário, aspectos de custo de vida, é que você vai botar ao salário. Aqui qual que é o melhor? O salário melhor é do emprego 2. Então você vai botar lá salário, tá vendo? Do emprego 2, você vai colocar um maisinho aqui. Do emprego 1 é um menusinho aqui, vamos dizer assim. Aqui a oportunidade profissional, no emprego 1 ela é menor, né? Perdão, é maior. No emprego 2 ela é menor, você vai ficar mais estável lá. Né? E assim você vai fazer uma análise com base nisso tudo aqui e chegar a uma conclusão, né, baseada não em um critério, mas em vários critérios que você vai elencar como critérios importantes. Uma das formas de elencar critérios importantes seria por meio de brainstorming, né? E depois você faz um fechamento, né? E aquela história que eu falei do grupo, faz uma análise, fecha os principais, e aí elege, quando é um caso de um processo decisório de uma empresa, né? Que você não vai estar na mão de uma pessoa, vai estar na mão de várias, né? E a questão também, né? Quando isso aqui, quando o critério tiver um nível de subjetividade, a ideia é que os critérios sejam o menos subjetivos possíveis, mas quando ele tiver um grau de subjetividade, isso aí vai ser discutido no grupo também. Pessoal, dessas principais ferramentas foram essas. Antes da gente terminar, né, a matéria, ficou alguma dúvida de alguma ferramenta que vocês queiram esclarecer ou está tranquilo? Tudo ok? Tudo ok? Então tá bom. Eu procurei, como eu falei, explicar bem mais aquelas que eu sei que vocês não viram, tá? É claro, se você já viu, estou relembrando, tá? Então, para a gente fechar, a gente, depois que você elenca, tá? Você vai implantar a decisão. Para implantar a decisão, o que você vai fazer? Implantar uma decisão é algo visto como uma coisa mais importante da decisão em si. Tem possibilidade de usar uma ferramenta de alternativas em análise. Peraí, deixa eu ver a dúvida de quem. Deixa eu ver aqui, eu olhei rápido, desculpa. Deixa eu ver aqui, tem o outro, Mauro. Um instantinho. Deixa eu ver a pergunta aqui de um aluno. A Josi. Tem possibilidade de usar uma ferramenta de alternativa em análise ou é muito incoerente? É aquela história, viu, Josi?
a ideia é você usar a ferramenta certa para resolver a coisa certa, né? Eu brinco com você que assim, você pode pregar. São 3 blocos de ferramentas. Não são 2, são 3 blocos de ferramentas. São 3 tipos de ferramentas possíveis. Só uma que ela é usada em 2, que é a árvore de decisão. As outras, né, o brainstorming também você pode usar como parte, mas ele vamos dizer, ele é uma parte. Você pode até não usar o brainstorming, ele é uma parte que você pode usar para elencar aquilo caso você tenha uma dúvida. Mas a ideia, viu, é você se focar nessas ferramentas. Eu brinco, né, que eu costumo brincar, que eu falo assim, você pode pregar um prego com uma chave inglesa, né? Pode. A questão é o correto? Não, a ideia é você usar um martelo, né? Você pode também parafusar com uma faca, mas a questão, o que vai acontecer? A faca você provavelmente vai deixar o parafuso, né? Vai descascar o parafuso, estragar a ponta da faca. Ela não foi feita para isso, né? A ideia é você usar a ferramenta certa no processo certo, tá? Por isso que a gente colocou as ferramentas nos lugares, né? Para ajudar o aluno. Amanhã, o que eu vou fazer? Aí tem as ferramentas que são as mais adequadas para você utilizar, né? Eu até brinquei, né? O pessoal, eu uso, não são, como eu falei, né, Ju? São 3 blocos. Depois eu vou lembrar para você que eu tenho uma figurinha, a gente volta na figurinha. Mas a ideia é você usar a ferramenta certa no estágio certo do processo decisório. Se você estiver procurando analisando, você usando aquelas. Se você tiver. Eu separei 2, não. Vamos lá. Deixa eu voltar então. Espera aí. Vamos voltar para cá. Esse aqui é o gráfico que tem tudo. Está vendo? Olha só. Você tem um grupamento de ferramentas que são para diagnóstico e análise. Tá? Tem um grupamento de ferramentas que são para geração de alternativas. E tem um grupamento de ferramentas que são para escolha da alternativa. Por que eu frisei isso aqui? Porque, por incrível que pareça, o mais difícil está aqui. Tá? O mais difícil está aqui. A árvore de decisão, se você usou a árvore de decisão para gerar alternativa, a ideia é que você traga isso que você fez para cada uma das alternativas, traga para cá, porque vai facilitar muito a tua análise. Então, a única ferramenta que ela é aplicável nos 2 casos, até porque facilita a escolha, né, é a árvore de decisão. Posso usar um brainstorming aqui? Pode, para elencar as vantagens e desvantagens, sim, mas aí você vai ter que fechar depois, fechando as vantagens e as desvantagens, né? Então, vai ter momentos que você vai ter que usar. Na técnica Delphi, você pode, para levantar os temas, você pode usar um brainstorm, né? Mas o foco aqui é a ferramenta Delphi. Você fazer o brainstorming sem a ferramenta Delphi, você não vai escolher adequadamente a alternativa, tá? Por exemplo, né? Vou usar. Sim, pode juntar. Juntar pode, mas o foco é essa ferramenta, tá? A ideia, você pode usar o brainstorm, mas vai terminar usando uma Delphi, ou terminar usando uma árvore de decisão, ou terminar usando vantagens e desvantagens, entendeu? Aí tudo bem, você juntou 2 sem problema nenhum. Você está juntando 2, mas a ideia é que você termine com uma dessas. Então, por exemplo, você pode segurar, vamos fazer uma alusão, você pode segurar o prego com um alicate para não machucar o dedo, mas você vai bater o prego com o martelo, entendeu? Mais ou menos isso. A outra vai ajudar você a segurar o prego, mas você vai bater com a ferramenta certa, tá? Isso aqui é importante. A ideia, como eu falei para vocês, você já conhece a ferramenta. A ideia é usar da melhor forma possível. Posso usar outra, professor? Pode, de repente uma que não esteja aqui. Mas procure usar essas que a gente está indicando, porque elas são as mais adequadas para aquele tipo de situação, né? Essas são mais adequadas para diagnóstico, essas são mais adequadas para alternativa, essas são adequadas para a escolha da alternativa, né? Uma anterior para gerar e essa daí é para escolher. Tá bom? Tá legal? Mas é claro, o brainstorming você pode usar em todas, inclusive na GUT você usa brainstorming, né? Você pode usar porque ele é bem, pode usar também uma SWOT para determinada coisa, tá? Acho legal, tá? Sem problema nenhum. Voltando aqui, né? A implantação de uma decisão é algo visto como mais importante, que às vezes você, como eu falei, você trabalhou alternativa, decidiu alternativa, na hora de implementar, fracassou. Se fracassou com a implementação, você fracassou na alternativa. Então, o mesmo cuidado que você teve para chegar na decisão, você tem que ter para implementar a decisão. Às vezes até um cuidado maior, né? Então, aqui,
Nada adianta escolher a melhor alternativa se essa não vai ser executada corretamente. Após a tomada de decisão, é preciso divulgá-la corretamente para seus executores e realizar uma distribuição de tarefas adequadas. A gente até comentou, né? A comunicação é muito importante. A gente viu a comunicação decidir, eu tenho que comunicar adequadamente, né? Evitando os erros de comunicação, evitando aquilo tudo que a gente já viu. Para tanto, faz necessário o desenvolvimento de planos de ação, elencando datas entregáveis e responsáveis. Todo plano de ação ele tem que ter uma data, né, um entregável e um responsável. Ah, mas tem um entregável só. Tudo bem, é um entregável só, o responsável por aquele entregável e quando ele vai entregar. Ah, tem vários, você vai dividir em vários pedaços. Isso aí você já deve ter visto em planejamento estratégico, quando você ouviu falar de iniciativa estratégica. Então, a gente vai falar, e deve ter ouvido falar de plano de ação. Como eu estou falando de uma decisão, essa decisão pode ser de vários níveis. Mas vamos simplificar. Toda decisão você vai ter que fazer um plano de ação. Né? Um plano de ação tem esse esqueminha aqui. Né? Tem a decisão que você vai tomar, o objetivo que aquela decisão está atendendo, os riscos. Por que é importante você definir isso? E no final da implantação daquela decisão, você vai ver se atingiu os objetivos que estão aqui ou não. Entendeu? E vai verificar se você está incorrendo os riscos ou não. Aqui você faz, né, um 6W, né? É o que eu vou fazer, quem vai fazer, onde vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer e como. Posso fazer de outras formas. O principal, como eu falei para você, é que o plano tenha a data, tenha o entregável e tenha o responsável. Isso é fundamental. Esse processo, como eu falei, é um modelinho para ajudar você na tua vida, na tua carreira, né, no teu trabalho. De repente você tem uma decisão, como é que eu vou implementar? Você coloca a decisão que você tomou, né? Coloca o objetivo que aquela decisão pretende atender, de repente aproveitar uma oportunidade, resolver um problema, se proteger de uma ameaça. Então está aqui. Quais os riscos que você incorre se você tomar aquela, se você, né, não fizer ou se você fizer os riscos durante o processo. Você pode colocar falta de pessoal, falta de recursos, os riscos que você tem então disponíveis. E aqui você vai botar o que você vai fazer, o que cada um vai fazer, que é o entregável, quem vai fazer, onde vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer e como. Tá? Lembrando que o como é a chave, né? Como eu falei, como é que ele vai fazer é interessante. Mas é muito importante definir o quem, definir o que seria o entregável, né? E quando. Eu diria que esses três aqui são fundamentais: o que, quem e quando. Tá? Né? Isso é fundamental. Isso aqui eu considero fundamental. Tem alguém que colocou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Ah, não, já está, desculpa. Então, feito o plano de ação, né, o que eu vou fazer? Por fim, acabou? Não, eu vou avaliar os resultados. Implementei, então, primeiro eu cheguei à minha decisão, né, o que eu fiz? Vamos voltar no gráfico. Né? Eu vi o problema, diagnostiquei, busquei alternativas. Depois que eu busquei alternativas, eu escolhi a melhor alternativa, eu fiz um plano de ação, implementei, e agora eu vou analisar se aquilo eu atendi aqueles objetivos que eu tinha antes ou não. Tá? Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar o plano de ação, vou divulgar o plano de ação, vou implementar e vou acompanhar durante o processo. Né? É melhor você acompanhar durante o processo e fazer pequenas correções do que esperar o final, o resultado, e ver, não atendeu, jogou dinheiro fora, jogou tudo. E isso é muito, né, muito importante. Eu até tive um caso desse, de um trabalho, né, de um certo projeto que foi feito, e a pessoa, acho que eu comentei isso em sala, não tenho certeza, o projeto foi feito, acabou o projeto, vamos avaliar, não, deixa assim, porque, é claro, não obteve o resultado, então deveria ser descontinuado, não foi, ficou, depois que a gente fez a análise de processo, matou, mas custou dinheiro para a organização, né? Deviam responsabilizar a pessoa, né? Mas não sei como é que ficou o caso, né? Mas foi mostrado que tinha acontecido, né? E realmente foi uma coisa muito chata. Um dos aspectos principais no processo de tomar decisão é de avaliar a sua implementação e confrontar os resultados obtidos com o previsto. Então, sempre, viu, pessoal? Já deve ter visto isso em planejamento, né? Você, antes de ser feito, teve um objetivo, né? E aí, nesse objetivo, você pode ter traçado uma meta. Aí eu quero conseguir X clientes, quero conseguir uma rentabilidade tanto, né? Alguma coisa que seja palpável, que seja mensurável. Então, você fez uma previsão disso, e aí, no final, você vai verificar o resultado, né? O que efetivamente você conseguiu, né? Que é o resultado. Se o resultado é
igual ao que você queria, beleza, você alcançou o que você queria. Ele pode ser maior do que você queria ou pode ser inferior ao que você queria. Se ele for inferior, ele provavelmente vai suscitar uma outra decisão, que às vezes pode ser descontinuar isso, ou fazer outra coisa, ou verificar algum problema. Então, e assim continua, né? O processo continua. Pessoal, só um comentário sobre isso aqui, né? Então, um modelo de tomar decisão de show, né? Aqui você tem um modelo racional, tá? Que você tem aqui, por exemplo, a questão de ambiguidade e conflito sobre os objetivos que você tinha, e a incerteza técnica, aqui é a incerteza técnica. Então, você tem um modelo racional, onde você tem baixa incerteza técnica, tá? E aqui você tem... Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, desculpe. Pronto, por favor, você tinha ido para o lugar errado. Então, aqui você tem um modelo racional, onde você tem baixa incerteza técnica, né? E você tem baixa ambiguidade, ou seja, a decisão está bem baseada, bem calcada em características importantes, em coisas técnicas. Então, ele é orientado para atender aquele objetivo, ele é guiado por regras, rotinas e programas de desempenho. Você tem um modelo político, que a decisão é a nível política, né? Acontece muito em alguns tipos de empresa, onde você tem objetivos e interesses conflitantes, certeza sobre a abordagem de resultados preferidos, aqui você tem uma decisão política, né? Você tem a questão também, quando você tem um modelo processual, você tem uma alta incerteza, é um processo, né? Está orientado para o objetivo, tem múltiplas opções, soluções alternativas, então acaba você tendo variantes daquilo que você achou que fosse conseguir. E você tem um modelo anárquico, que, por incrível que pareça, tem empresas que ainda utilizam, que o objetivo é ambíguo, o cara está com uma ideia e vai atrás. Já te falei para você que eu trabalhei numa empresa que faliu lá em Curitiba, justamente que tinha um modelo anárquico, né? O processo para atingir os objetivos são obscuros, né? Não está aquilo claro. O que a gente está trazendo para você é justamente esse modelo racional, que é um modelo orientado para objetivos, guiado por regras, rotinas e programas de desempenho, ou seja, você vai ter uma coisa fechada. É claro que tem possibilidade de erro? Tem, mas a possibilidade de erro diminui. A gente está fechando o máximo possível as coisas ambíguas, né? A questão da ambiguidade, a questão do conflito, eu estou eliminando ao máximo a incerteza técnica, tá? Então, eu quis trazer esse modelo só para você ver aonde a gente está focado, que é justamente nesse modelo racional, tá certo? Pessoal, terminamos a nossa matéria hoje, tá?